Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Estou passando aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. No Salmo de número 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, nesses dias de incerteza, nesses dias de medo, de aflição, é importante a gente se lembrar de que nós temos o perfeito pastor. Deus é o nosso perfeito pastor, que cuida da nossa vida de forma integral. É Ele, meus irmãos, que provê os recursos nas nossas mesas, é Ele que nos protege, é Ele que nos descansa, e é necessário a gente se lembrar disso nesse momento. Davi, no versículo de número 1, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, nesse momento é necessário a gente lembrar dessas palavras de Davi. Nada há de nos faltar. Eu sei que muitos têm insegurança com relação ao seu sustento nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, mas é importante a gente se lembrar e confiar nessa palavra. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sei que alguns dos irmãos são autônomos, sei que outros trabalham para empresas de pequeno porte e muitas vezes vem a insegurança. Meus irmãos, a gente precisa se apegar a essa palavra. Deus está cuidando da gente, é o nosso pastor que nos sustenta, que nos provê. Ele é que provê o alimento nos nossos lares. O versículo 2 diz que ele nos faz repousar em pastos verdejantes. E quando nós nos deparamos com uma situação como essa, é normal o nosso coração ficar aflito. É normal muitas vezes a gente não conseguir dormir à noite, não conseguir descansar. E é necessário a gente se voltar ao Senhor, meus irmãos, porque o nosso perfeito pastor é um pastor que nos descansa. É um pastor que nos pega como ovelha do seu rebanho, nos leva para junto das águas de descanso, nos leva para pastos verdejantes. É assim que Deus nos trata. Então, nesse momento, é necessário que a gente deposite em Deus a nossa aflição, a nossa angústia, o nosso medo, e Ele há de nos descansar. Ele há, meus irmãos, de consolar o nosso coração, porque o nosso perfeito pastor age dessa forma. Nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva para junto das águas de descanso. Davi ainda no versículo de número 4, diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O salmista considerava o andar pelo vale da sombra da morte como algo real. E eu creio, meus irmãos, que o momento que nós estamos vivendo para muitas pessoas é como andar pelo vale da sombra da morte. Nós não sabemos quais serão os efeitos dessa doença no nosso meio ainda ao certo, não sabemos as pessoas que irão morrer por causa disso, não sabemos se nossos familiares estarão envolvidos, mas nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está cuidando da gente, como um bom pastor. O salmista ainda usa a expressão bordão e cajado, né? Instrumentos usados para nos defender. Então Deus, como nosso perfeito pastor, age dessa forma, nos protegendo. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Deus está com cada um de nós. Se não fosse o Senhor, o nosso vale da sombra da morte seria muito pior, meus irmãos. Versículo 5 e versículo 6, o salmista fala sobre a honra que Deus nos trata, a ponto de nos receber na sua casa como hóspedes. Esse, meus irmãos, é o nosso perfeito pastor. É um pastor que nos sustenta, um pastor que nos descansa, um pastor que nos protege e um pastor que nos honra. É necessário que a gente se apegue a essa palavra e tenha essa certeza no nosso coração. Deus está cuidando de cada um de nós, meus irmãos. O nosso perfeito pastor não dorme. O nosso perfeito pastor trabalha em nosso favor de dia e de noite. A nossa história pertence a Ele, as nossas vidas pertencem a Ele. O que nós precisamos fazer é confiar, entregar as nossas vidas de forma integral ao Senhor e crer
que Ele está trabalhando ao nosso favor. Crer que Ele está conduzindo a nossa história. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família. Eu continuo em oração pelos irmãos e que a gente nunca se esqueça, o nosso perfeito pastor está cuidando dos mínimos detalhes. Um forte abraço e Deus te abençoe.